diversas formas. Quando você nasce lá no hospital, seus pais já pegam ali um documento, vai ao cartório para fazer o quê? Registro de nascimento. A partir do momento que é feito o seu registro de nascimento, já é gerado um arquivo. Aquele documento que foi expedido lá no hospital fica guardado em um arquivo lá no hospital ou lá no cartório, certo? Então, desde que a gente nasce, já começam os arquivos na nossa vida. Aí você vai crescendo, de repente você precisa fazer o quê? CPF, você precisa fazer o seu RG, você precisa fazer aí diversos documentos. Esses documentos são o quê? Arquivos, que vão sendo gerados ao longo da sua vida. E aí, para fazer mais à frente, né, os homens aí tem que se alistar. Mais arquivos, mais documentos. Conseguimos comprar a nossa casa própria através de um financiamento na Caixa Econômica Federal. Mais arquivos, mais documentos. Contratos são assinados. A gente tem ali um contrato que a gente reconhece em cartório. E a gente vai fazer o que com esse contrato? Guardar, armazenar, assim como nós armazenamos os demais documentos que nós temos, certo? Então, quando a gente fala de arquivo, o arquivo ele está presente, né, na vida das pessoas e muitas vezes elas não percebem. Na escola que você estudou, lá no jardim primário, aí você vem para o ensino fundamental, médio, fez uma faculdade, estamos fazendo o quê? Gerando arquivos. Boa noite, Vina, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo? Ótimo, a gente está falando aqui sobre arquivos e comentando aqui com os meninos, né? Que desde que a gente nasce até o dia em que a gente morre, os arquivos estão presentes nas nossas vidas. Se a gente fala assim de arquivo, muita gente já quer, já pensa, né, lá na empresa que ele trabalha, em outros locais. Mas os arquivos eles estão presentes na nossa vida de diversas formas. Nossa certidão de nascimento, nosso RG, CPF, o homem, a reservista. Aí você compra uma casa própria financiada, você tem um contrato. Então, são diversos arquivos aí que nós temos e que nós armazenamos, que nós guardamos, né, ao longo da nossa vida. Boa noite, Alessandra. Noite. Seja bem-vinda. Então, pessoal, arquivos está presente em tudo que fazemos e a gente nem percebe. Por exemplo, o talão de energia que você paga todos os meses. O que você faz com ele? Joga no lixo ou guarda? O que vocês fazem com o talão? A gente vai fazer o que? Arquivar, né? Na verdade, a gente vai arquivar esse documento. Às vezes você não tem um arquivo com prateleiras, caixas, pastas, mas você tem um local determinado para você fazer o armazenamento desse talão de energia. E quando você precisa dele, você já sabe onde ele está. Então, quando a gente fala de arquivos, né, não está só nas empresas, ele está presente nas nossas vidas. Outro exemplo, o talão de água da internet. O que vocês costumam fazer? Guarda ou joga fora? Pessoal, vocês estão aí? Ué, professor, aqui em casa a gente pega a boleta para um ano, né? Quando Ah, termina, eu já vou descartando aqueles papéis, porque certo. senão vai juntando papel demais. Junta muito papel, né? Imagina numa empresa. A nossa Então, casa que às vezes é um boleto, né, do cartão de crédito, às vezes é um talão de água, energia, internet. A gente já consegue, né, ver o
o nível do tanto de papel que a gente consegue acumular durante um ano. Agora Agora, imagina. quanto aos talões de água, energia, esse eu procuro guardar, assim, pelo menos uns 2 anos. Certo. Mas Tem lugar, assim, mas eu guardo. o correto é um ano. Porque, por exemplo, você pagou de janeiro a dezembro. Aham. Aí, se você conseguiu pagar de janeiro a dezembro, você consegue puxar um certificado de quitação anual dos débitos de energia. Pronto. Né? Aí, uma Aí, boa dica, já vou começar a dar uma eliminada nos papéis. isso, aí durante um ano, você guarda esses papéis, é importante. Se você tem um costume de debitar na sua conta bancária, aí eu já digo para você que não precisa nem guardar, pode jogar fora, porque fica registrado lá no banco. Se você precisar de um comprovante, você vai até o banco, pede ali um extrato e ali consta, né, todos os pagamentos que você fez de conta de água e luz, caso seja debitado na sua conta. Caso não seja, é importante guardar por pelo menos um ano, né? Caso surja aí um débito que você já tenha pago, né, aí você tem como provar que você já pagou isso aí. Pode acontecer deles quererem cobrar duas vezes de você ou mesmo a mesma energia. Então é importante guardar. Mas observe só, os arquivos estão presentes por todas as partes. Está presente ali na nossa casa, né, no ambiente da nossa casa, está presente também nas empresas. Só que nas empresas é um pouco diferente, porque na nossa casa geralmente somos nós, né, no particular, que muitas vezes precisamos desses arquivos, né, no caso talão de energia, talão de água, para provar, né, uma suposta aí, alteração ou uma cobrança indevida. Então nós precisamos para provar. No caso das empresas, elas têm um artigo de lei, né, que pune essa empresa se caso ela não estiver com a documentação de acordo com o que precisa ser organizado. Então existe uma legislação para padronização e organização de arquivos das empresas. Isso não acontece nem na nossa casa. Aí nós vamos aí falar um pouco mais desses arquivos aí na empresa, como conservar, né, esses arquivos dentro de um acervo. A gente fala nem o acervo, outros falam arquivos, mas é bom aprender um pouco de cada coisa. A gente falamos aí um pouco, né, do confronto que há entre os arquivos físicos e digitais, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais aí na questão dos arquivos físicos. Vocês querem aí complementar, falar algo? Já aconteceu na vida de vocês serem cobrados duas vezes pela mesma conta de energia, ou no supermercado onde você compra, é, cartão de crédito querer te cobrar duas vezes? Já aconteceu com vocês situações semelhantes? Comigo já, professor. Então é por isso que eu aprendi a guardar por mais tempo, porque já aconteceu de ser cobrado a energia naquela época que R$ 5 ainda seria uma conta alta. Então, um dia chegou uma conta e eu não tinha como provar que já tinha pagado. E isso eu tinha certeza que tinha pagado. E para mim foi assim uma lição mesmo para aprender a guardar, né? Faz muitos anos, mas que veio a cobrança e eu tive que pagar novamente, porque eu não tinha como provar. É uma punição muito dura, né? E às vezes a gente só aprende assim. É verdade. Mas alguém já teve alguma experiência nesse nível para compartilhar com a gente? Não? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar início, né, a mais uma aula, um conteúdo que tenho para explicar para vocês.
gestão de arquivos físicos. Como eu disse a vocês, nós vamos dar uma analisada um pouco melhor na questão dos arquivos físicos e depois também eu vou estar passando um pouco sobre os arquivos digitais. Arquivos físicos. Existem, né, várias formas de se organizar um arquivo. Aqui nós temos algumas opções de organização de arquivos que podem ser utilizadas. Então existem diversos padrões utilizados aí por diversas empresas, diversas formas. O padrão de arquivar os documentos pode ser padronizado ali pela empresa. Agora, existe uma norma, né, que exige que os documentos estejam ali acessíveis, para que as pessoas, quando precisarem desses documentos, no caso de uma auditoria, eles tenham acessibilidade a esses documentos. Então vamos lá. Aqui nós temos ideográfico, numérico, geográfico, alfabético e entre outros. Os mais utilizados nesse caso são os numéricos e alfabéticos. Geralmente, quando você vai a uma determinada empresa e você precisa ali, eu tenho um cadastro na empresa? Tem, então vamos ver aqui no arquivo. Então eles pegam ali uma pasta e vai por ordem, muitas vezes alfabética ou numérica. Geralmente, quando é ordem numérica, tem um código. Tem um código ali para poder fazer essa organização, no caso das ordens numéricas. E no caso de ordem alfabética, geralmente, se a pessoa, por exemplo, tem o nome de Lázaro, Lázaro Mariano, então ele vai lá onde está o L e vai estar o arquivo guardado. Quando você vai na escola que você estudou e fala para eles, olha, eu quero um documento, uma declaração, um certificado, o que eles fazem? Vai lá na pasta, qual o seu nome? Maria de Jesus. Aí eles vão na pasta, vão procurar lá, né, a letra M, que é M de Maria. Então os documentos todos ali com a letra M vai estar organizado naquele departamento da pasta. E geralmente os outros documentos seguem essa mesma linhagem. E quando é um arquivo muito grande, um acervo muito grande, geralmente tem um mapa na entrada do arquivo, orientando, porque quando você tem um arquivo muito grande, com um número muito grande de documentos, você pode se perder na questão da ordem alfabética ali, porque às vezes você vai ter documentos semelhantes, mas que não pode ser armazenado no mesmo local. Então você vai ter que procurar outro local para armazenar. Por exemplo, nós temos numa empresa, né, a parte operacional, administrativa, nós temos a parte de produção, que é a parte lá na verdade, a parte operacional, a parte de produção. Beleza, nós temos aqui 3 departamentos: operacional, administrativo e CIF, digamos assim, o sistema de inspeção. Então são 3 departamentos diferentes. Nós temos também logística, 4, né, departamentos diferentes. E esses documentos não podem ficar armazenados na mesma pasta, porque são documentos de natureza diferente. Então esses documentos precisam ser armazenados de forma separada. Então eu tenho um arquivo e eu vou criar ali dentro do meu arquivo alguns códigos para separar esses documentos, para eu poder colocá-los na ordem alfabética ou numérica, de forma que não vai que a pessoa não vai perder muito tempo na hora de encontrar esse documento. Então eu faço um mapa, coloco ele ali na porta da entrada do arquivo, e quando eu preciso de um documento, um documento lá da parte de logística, aí tem a data. Qual que foi a data desse documento? Esse documento foi no mês de janeiro de 2021. Então, o arquivo também tem essa separação de ano, né, para poder facilitar a vida das pessoas. Então, assim, muito bem organizado para não ter perca de documento, para não ter perca de tempo. Então, essa questão do arquivo, muitas empresas, né, elas
utiliza nesses métodos para poder arquivar. Outro detalhe interessante, eu fui a um autopeça ali em Rio Verde. Nós temos aí os arquivos, né, de peças, arquivos de mercadorias, né? Se vocês forem ali nos mercados atacadistas, vocês com facilidade verão as mercadorias armazenadas. São arquivos de mercadorias. A gente fala de depósito, né, ou arquivos também, porque tem ali um direcionamento, uma organização. Vocês podem ver que tem os corredores, tudo numerado, tudo bonitinho para facilitar a vida daquelas pessoas que controlam aquelas mercadorias que estão ali. E no autopeça, só um exemplo, nós temos lá tipo 10.000 peças, então nós precisamos numerar essas peças. O código pode ser que uma peça tenha um código muito semelhante à outra, e outra, os códigos são muito grandes. Então, se você for procurar um código, você vai perder muito tempo. Então, o que eles fizeram? Separaram as peças e numeraram, tipo de 1 a 2.000, de 1 a 3.000, dependendo da quantidade de peças. Aí numerou as peças. Então, ele vai no computador. Aí ele precisa da peça X. A peça X está lá no número 800. Então ele já sabe que a peça X está no 800. Então nós temos lá a fileira fileira número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Bom, então eu já sei que está na número 8. Eu vou seguir nessa fileira e vou encontrar com facilidade, né? Que aí eu vou olhando ali os números 810, 820 até encontrar aquele que eu estou procurando. Então assim, há uma grande facilidade para encontrar o produto, né? Diferentemente se esses produtos estivessem todos misturados, todos desorganizados, no monte ali para a pessoa procurar e tal, seria muito difícil. Seria muito difícil encontrar. Às vezes a pessoa ia perder horas procurando essa peça. Mas com ali aquele arquivo totalmente organizado, codificado, fica muito fácil, né? Nas empresas, nas grandes empresas que geram muitos documentos, né, existe essa organização exatamente para poder conseguir esse documento com facilidade. Outro ponto importante, geralmente a pessoa que cuida do acervo, do arquivo, né, ele, na questão do mapa que eu disse a vocês, da entrada ali do arquivo, ele tem também no sistema dele. Então, toda vez que ele vai arquivar um documento, ele vai lá no sistema e lança no sistema o direcionamento daquele documento. Então, ele quer encontrar aquele documento, ele vai no sistema, verifica o local que está aquele documento. Aí ele vai encontrar aquele documento com facilidade, porque ele já sabe onde está aquele documento. Então isso vai facilitar a vida de vocês. Então manter a organização dos arquivos é de fundamental importância para que você sobreviva dentro de uma empresa e para que a empresa também sobreviva. Sem essa organização, infelizmente, nós não conseguiremos manter. Aqui nós temos aqui um passo a passo da organização de arquivos. Nós temos aqui, né, alguns pontos que nós vamos estar explicando para vocês, né, ao longo das nossas próximas aulas. Então, hoje nós vamos falar de alguns desses aqui. Nós vamos falar de cuidados com o ambiente e armazenamento. E aí nas próximas aulas nós estaremos falando sobre a triagem inicial, gêneros na organização de arquivos físicos, criação de um índice, escolha de um método de armazenamento, atenção ao prazo de validade, de olho na recolha documental, retirou, então vai ter que guardar, e é hora da limpeza. Então nós vamos ver tudo isso aqui, né, nas próximas aulas. E hoje nós vamos falar um pouquinho com cuidado com o ambiente. Cuidado com o ambiente de armazenamento. O primeiro detalhe na organização de arquivos físicos é reservar um espaço na empresa para realizar o armazenamento. Pode ser que seja necessário comprar alguns gaveteiros de aço para garantir a segurança dos documentos. Existem documentos que não podem ficar guardados de forma não segura, então tem que ter um local muito seguro para guardar, porque não pode perder de jeito nenhum, principalmente documentos que são
documentos fiscais. Esses documentos eles são muito importantes. Na questão sanitária também são documentos muito importantes, né? E não podem ser perdidos de forma alguma, porque gera multa para a empresa, gera perca, né, de clientes de alto potencial. É importante reservar uma área que seja grande o suficiente para arquivar para os arquivos atuais, sempre pensando também em novos lotes de documentações que irão surgir futuramente. Então a gente sabe que a documentação ela sempre está chegando, todos os dias vai chegando documento, vai chegando documento. Eu citei o exemplo aí dos documentos que nós utilizamos, né, na nossa casa, no nosso dia a dia. Eu citei o exemplo para vocês terem noção. Talvez você nunca trabalhou com arquivo, mas para você já ter uma noção de como nós produzimos papéis, né? De como nós produzimos documentos. Porque imagine comigo, a nossa casa, né, que é tão limitada a quantidade de papel que entra, a gente ali consegue armazenar. Aqui em casa nós temos umas 8 pastas. Minha esposa ela é extremamente organizada com documentos, com papéis. Nós temos mais ou menos umas 8 pastas lotadas de papéis, de documentos, né, importantes. Contratos, escrituras, talões de energia, né, geralmente a gente guarda um determinado período. Enfim, são documentos importantes, né, que precisa ser armazenado. A questão do ambiente físico, né, do local onde a gente vai colocar esses documentos é sempre muito importante, né? Isso a gente tem que analisar a empresa a qual a gente vai estar trabalhando, não sei, de repente você vai entrar numa empresa, vai ter que mexer com arquivo, você precisa analisar a questão financeira da empresa, como que é feita essa organização dos arquivos, se você pode melhorar alguma coisa. É sempre importante a gente ter um sentimento de que nós temos que fazer a diferença na empresa que trabalhamos. Se você tem um sentimento de que você precisa fazer diferente, você precisa fazer melhor, mas já existe, está tudo organizado, mas você não tem uma ideia para melhorar ainda mais? Se você tem uma ideia para melhorar ainda mais, você será bem sucedido dentro da empresa que você trabalha. Faça o melhor. Você pode fazer melhor. Então, mas sempre pensando no bem-estar, comodidade, mas também na parte financeira da empresa. Nem sempre a empresa quer fazer assim investimentos. Então, às vezes você trabalha com o que a empresa já tem para fazer melhorias. Bom é a gente trabalhar com o que a empresa já tem para fazer melhorias, porque aí você consegue melhorar o ambiente, você consegue fazer com que o ambiente seja melhor para você trabalhar, para os seus colegas trabalhar e economizando. Porque hoje, se a gente for analisar o cenário em que nós estamos vivendo, as empresas precisam gastar menos e produzir mais, para elas terem um lucro o suficiente para se manterem no mercado. Nós estamos vivendo um tempo, né, de pandemia mundial. Então isso aí trouxe uma crise mundial. Então o mundo inteiro está sofrendo com essa crise. Então as empresas do mundo inteiro estão cada vez mais trabalhando no aperto. Nós temos que ajustar os nossos gastos para que nós possamos ter recurso de manter a nossa empresa de pé. E muitas empresas já fecharam as portas. No Brasil aí nós tivemos aí mais de 100 mil empresas que fecharam as portas porque não conseguiram se manter no mercado, não conseguiram sobreviver nesse tempo de pandemia. Então as empresas que permaneceram abertas, elas estão trabalhando na redução de despesas, nas redução de custo. E nós também, como pessoas físicas, eu creio que vocês também estão sentindo isso na pele, nós estamos tendo que economizar e trabalhar mais, né, para poder continuar mantendo um padrão de vida que nós tínhamos antes da pandemia.
Isso aqui é um fato. Agora, tem gente que senta e reclama, né? Tem gente que para assim, senta e vai reclamar. E fica reclamando, reclamando. Mas não quer economizar, não quer trabalhar mais e fica reclamando. Então agora é momento de trabalhar mais, economizar mais para continuar tendo uma vida no mesmo padrão que nós tínhamos antes, porque essa crise é mundial e ela não vai passar tão rápido assim, né? Vocês são pessoas entendidas, acredito eu que vocês têm aí pesquisado, né, sobre os reflexos da pandemia mundial e a gente vê que parou muitas embarcações, né? O mercado deu uma parada durante um tempo. Então essas embarcações ficaram paradas e agora não temos, né, como atender, porque a nossa logística ela não estava pronta para esse acúmulo de produtos, digamos assim. Muitas empresas precisam da matéria-prima e essa matéria-prima vem de fora. E a nossa logística como um todo não estava preparada para esse momento. Então, a logística ela estava caminhando, ela estava andando. Digamos que as mercadorias estavam sendo entregues no prazo. Mas como houve uma parada por conta da pandemia, o que aconteceu? Acumulou, né, essas mercadorias. E nós temos aí mercadorias paradas no porto há 8 meses, 9 meses, esperando para serem transportadas por conta da parada que teve lá atrás. Isso aí vai levar um bom tempo para normalizar, porque nós não conseguimos, né? É muito difícil, né? Se a gente falar assim, as grandes empresas não estão aí investindo nessa logística, porque ela é uma demanda temporária. Quando as coisas, né, voltar ao normal, que eles conseguirem fazer todas as entregas que estão paralisadas, as entregas que estão ali paradas esperando, né, um transporte, tudo volta ao normal. Então, dificilmente alguém querer fazer um investimento em uma logística temporária. É algo que quem tem dinheiro não faz isso. Mas por conta dessas paradas, nós ainda vamos sofrer um bocado aí pela frente. Acredito eu que mais um ano, né, até no final desse ano, para poder voltar às normalidades aí do mercado externo, né, essa movimentação de matéria-prima. Mas tudo bem, né, vamos retornar aqui para o nosso assunto, que também é muito importante. A questão da triagem inicial. Quando você vai organizar um arquivo, a primeira coisa que você precisa fazer é uma triagem inicial da documentação que você vai fazer o armazenamento. Então, você já tem uma ordem cronológica que você vai utilizar, você já tem um mapa de como você vai organizar esses documentos. Agora você precisa separar esses documentos, né, cada documento no seu departamento, cada documento no seu lugar, para você poder, né, fazer, depois que você fizer toda essa separação de documento, que a gente fala de triagem, aí sim a gente vai armazenar os documentos, a gente vai colocar esses documentos em cada local. Não é necessário a gente fazer essa separação, tudo certinho, organizadinho, dos departamentos, da ordem por data, separar por ordem numérica ou por ordem de, como eu disse a vocês, né, por ordem alfabética. Então a gente vai organizar tudo bonitinho, tudo certinho, os anos ou geográfica, né? E também é muito importante aí para a questão de documentos do governo. Digamos, quem trabalha em Brasília com um acervo de documentos governamentais, geralmente separa esses documentos de forma geográfica, que é por região, né? Cada documento por região. Então ele separa por região, por data e por ordem, né, cronológica. Vamos passar aqui um pouquinho. Após, né, fazer essa triagem, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar pasta de documentos administrativos aí de forma separada por datas, documentos comerciais separados por datas, dados dos funcionários separados por área de atuação, notas fiscais, fichas cadastrais de clientes. Bom,
Depois que a gente fez toda essa separação, a gente vai colocar esses documentos dentro das pastas certinho, né, para a gente poder fazer a armazenagem. Só que aí a gente vai dar continuidade, né, nessa aula aí, né, nessa questão de guardar os documentos de forma organizada nas pastas, depois nas caixas e depois nas prateleiras. Mas nas próximas aulas a gente vai estar conversando isso com vocês, a gente vai estar explicando um pouco mais desse assunto com vocês. Bom, meus queridos alunos, agora eu quero deixar com vocês. Vocês têm algo assim que vocês desejam falar para complementar a nossa matéria, aquilo que nós já comentamos aqui, para poder enriquecer um pouco mais o conhecimento? Eu quero deixar com vocês essa oportunidade. Mas falem um de cada vez, tá? Não fala todo mundo junto não, senão a gente não consegue entender. Alguma pergunta? Tudo Bem, certo? professor, oh, Pode falar, Fabiano, eu tô te ouvindo. a respeito dos arquivos, né? Por exemplo, eu mesmo trabalho na parte do almoxarifado, né? Lá nós arquivamos todos os material que chega e fica tudo arquivado no computador. Nós usamos um programa lá que, na hora que a pessoa faz a requisição, ele já sai a localização e a prateleira certinha onde esse material vai estar. Lá vocês utilizam números para identificar esses materiais ou é um código? É código, um código com 6 dígitos, no caso. Ótimo. O código, às vezes, até dificulta um pouquinho. Você colocasse números, né? Tipo assim, de 1 a 1000. E aí colocava aquele produto tipo, no número 10, no número 15, no número 20. Às vezes Sei. facilitava para você. Tipo, número 20. Já vai no número 20. Mas como você já trabalha na almoxarifado há um bom tempo, você acaba guardando esses números na cabeça, né? É bastante. Alguns materiais a gente já sabe mais ou menos de qual mesmo, assim. Grava mesmo. O ser humano é extraordinário. Eu costumo dizer Com que certeza. a mente do ser humano ela é extraordinária. No início a gente fica assim meio doido assim, fala, meu Deus, que tanto de número, nossa, eu vou ficar doido com isso aqui, com a caneta na mão anotando tudo. E aí de repente a gente começa a armazenar aquilo ali na cabeça, de repente a gente começa a guardar, né? Isso. Isso é Às muito vezes chega uma pessoa lá e fala, não, eu quero um material, só fala o nome. Aí nós falamos, não, é o código tal, tal, tal. Aí ele já sabe. já está armazenado, né? É, exatamente. Nós temos uma capacidade muito grande para isso. O ser humano é lindo, eu admiro demais o ser humano, né? O quanto o ser humano é perfeito, né? E quando ele quer fazer o bem, é perfeito, né? Eu ouvindo você falar essa questão dos códigos, né? E a gente consegue mesmo guardar isso aí na cabeça. No início é muito difícil, mas depois vai ficando automático. Quando alguém fala, eu quero uma bota, você já fala, oh, o código da bota é isso. Exato. Outro exemplo também é tipo, você estuda música. A partitura você lê ela umas 2 ou 3 vezes. Aí na hora de você tocar, que você começa aquela música, você lembra tudo assim. É tipo você tá lendo, mas não tá na sua frente. É fantástico. Exatamente. Mais alguém deseja compartilhar com a gente? Antes de vocês compartilhar, eu trabalhei numa empresa vendendo seguro de carros. Quando eu entrei na empresa, que eu comecei a ver os números, eu fiquei desesperado no primeiro dia. Eu falei assim, esse negócio é muito, eu não vou conseguir não, Deus me livre guarde, esse trem é número demais. Só que assim, eu fiquei assim com medo de não conseguir, mas também aceitei o desafio e disse, não, mas eu vou conseguir, não existe nada que eu não tenha conseguido fazer até hoje. E com 3 dias eu já conhecia todos os números de cor e salteado na minha cabeça. Eu conseguia calcular valores de seguro de veículos em 5 minutos. Conseguia já guardar aquelas tabelas todinha na cabeça, os valores.
de veículos, tabela FIP. Assim, é algo, só que também dedicação. Eu fiquei 3 dias praticamente eu estudando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Porque o treinamento lá era um treinamento de 3 dias com integração, conhecimento da empresa e tal, e uma passagem rápida ali na questão dos cálculos. E aí a gente tinha mais uma semana para aprender e depois, tchau, vai trabalhar. Então era uma loucura, mas com 3 dias eu consegui desenvolver totalmente o serviço ali e conseguir guardar aquilo tudo na cabeça. É algo extraordinário, né? E trabalhei só 1 ano na empresa, mas valeu a pena o conhecimento. Mais alguém deseja falar? Não? Então, pessoal, eu quero já fazer o encerramento dessa aula. A gente vai ter na próxima semana, nós temos aula na quinta e sexta e temos 1 hora no sábado. Eu vou ver se eu consigo concluir com vocês aqui na próxima sexta-feira. Para aí no sábado vocês ficam tranquilos. Eu já observei que no sábado a turma, boa parte da turma tem um pouco de dificuldade, né, para estar participando. Eu não sei, de repente trabalho, outros compromissos. Mas eu vou ver se a gente consegue concluir aqui tudo na sexta-feira. Eu quero desejar a vocês aí um excelente final de semana, uma boa noite, um forte abraço, um beijo no coração. Amém. Boa noite também. Obrigada, professor. Uma boa noite para o senhor também, a todos os colegas. Um feliz final de semana. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Tchau.